Olá, eu me chamo Paulo César Lino, sou estudante da Universidade Unicesumar, estou cursando atualmente bacharelado em Teologia, meu RA é 1912 7075, dígito 5. Eu gostaria de pedir desculpa por estar me apresentando sentado, é que eu estou com um pequeno problema na coluna, espero que seja passageiro, não consigo me portar muito tempo em pé. Foi-nos proposto um desafio de estarmos dissertando sobre a epistemologia, estudo das religiões. Então eu gostaria aqui de estar fazendo minha breve contribuição com o tema epistemologia, estudo das religiões ou da religião. A palavra epistemologia tem origem grega e se ocupa do saber. Epistemen vem do grego, significa conhecimento, e logia, estudo. Assim, a epistemologia é o estudo do conhecimento, suas fontes e como ocorre sua aquisição. Estudo da religião é uma das áreas que se preocupa em estudar o princípio da natureza, as fontes, limites, conhecimentos humanos sobre o fenômeno religioso. Essa ciência é fundamental para a compreensão do conhecimento do estudo da religião, trazendo consigo uma perspectiva importante sobre a epistemologia em relação às religiões, ou à religião. Aqui o livro que eu vou estar me norteando é o livro Estudos das Religiões, é o livro primário, qual nós estamos trabalhando e procurando entender um pouco melhor essa matéria. E aqui eu vou me passar na página 15. Assim como outras ciências possuem um objetivo de estudo visível, a ciência da religião tem um objeto, a religião, na dimensão social, política, geográfica e histórica. Contudo, diferem de outras ciências de uma maneira bem específica, pois a religião possui uma dimensão que transcende a materialidade ligada ao espiritual e ao divino. Em primeiro lugar, é importante destacar que a religião são um sistema de crenças que buscam especificar a natureza do universo em relação do ser humano com o transcendental. Esse sistema de crenças são baseados em uma série de pressupostos epistemológicos que fundamentam a forma com as quais as religiões são entendidas. Uma questão epistemológica mais importante para a religião é a relação entre fé e razão, bem pertinente isso nos dias de hoje, os dias atuais, dias passados, isso é bem pertinente mesmo. Então essa questão é fundamental para compreender a natureza do conhecimento religioso. A fé geralmente é definida como uma crença em algo sem necessidade de provas ou evidências empíricas. A razão, por outro lado, é geralmente definida como capacidade de entender e explicar o mundo por meio de observações. Bom, observamos aqui que a fé, eu creio, mas por que eu creio? Não me interessa porque eu creio porque eu creio. Quanto à razão, ela já busca alguma coisa mais palpável, alguma coisa mais assim, mas por que todos creem? Por que todos têm essa visão? Por que todos têm a necessidade? Então a ciência precisa disso. Então o estudo da religião, ele vai exatamente buscar isso, buscar esse entendimento que o ser humano tem internamente e ele tem que externar isso, de alguma forma ele acaba externando isso. E de forma muito assim, que nós temos que ter uma forma bem tranquila, uma forma sem que haja preconceito ou reducionismo da fé do outro, ou superioridade da sua fé. Então nós vamos aí. No entanto, este embate entre fé e razão era impossível de não acontecer, passando um pseudo-pensamento de que uma ciência subjugaria a outra. Qual que é essa ciência? A ciência seria a teologia, subjugaria a ciência da religião, que é nova, que está surgindo, que iria estar surgindo. Bom, veja, tudo que é novo, tudo que é diferente, traz aí, até nos dias atuais, traz aí um certo receio, um certo medo de estar aderindo totalmente a ela ou confiando totalmente nessa ciência. Então isso
faz com que a gente fique um pouco receoso até nos dias de hoje. E por que não naqueles dias? Então aqui a gente vai estar fazendo uma pequena viagem de como que surgiu esses pensamentos das ciências da religião. Por outro lado, essa ciência é um campo diferente de estudo, como eu já disse antes. A assimilação do nascimento dessa nova ciência terá uma nova visão religiosa, uma forma de compreensão mais objetiva. Além disso, tanto a ciência da religião pode contribuir para com a teologia e vice-versa. Por volta do final do século XV, início do século XVI, uma nova visão de mundo começou a emergir. As grandes navegações, o contato com outras culturas ocorriam por meio dos navegantes, comerciantes, missionários. O que estava acontecendo aqui? Tinha-se uma visão da Europa. Conhecíamos a Europa. A Europa era dada como assim, digamos assim, uma civilização, ao ver europeu, que era a civilização mais consciente possível, ou seja, não ela se colocava acima das outras. A verdade era essa. Ela se colocava acima das outras. O conhecimento dela era dado como um pensamento europeu, como eles detinham o conhecimento mais que os outros. Bom, dentro desse pressuposto começou a surgir as navegações e os choques foram inevitáveis. Só que a Europa estava passando por um processo diferente. O que estava ocorrendo? Estava tendo guerras entre cristãos com muçulmanos, porque a única religião que era predominante na Europa era o cristianismo. E não se tinha um conhecimento de outras religiões, se tinha um conhecimento do cristianismo. As outras religiões, para eles, pouco importavam. Eles julgavam inferiores. E vinha aí, no caso, nós tínhamos aí uma questão, nós tínhamos a questão aí do caso do islamismo, que vinha com muita força, então eles estavam sempre se embatendo. Tinha o judaísmo, que era conhecido, mas era dado como uma religião assim ultrapassada, uma religião onde que eles não mereciam ser respeitados, ou seja, subjugada. Olha aí, já começa por aí já, né? Então se tinha essa visão. E agora com essas navegações começaram a se ter uma visão, pois eles pensavam que só os europeus tinham essa visão de mundo e eram detentores de todo o saber, todo o conhecimento. Provinha da nação europeia, provinha da nação não, da civilização europeia no caso. Aí a gente pode ver isso aqui, que esse choque acontece bem aqui, quando nos fala Filho, em seu livro, ele coloca assim: os missionários viajavam com os conquistadores e exploradores, sendo sua contribuição trazer as nações pagãs para o cristianismo. Olha só como que eles viam, viajavam como conquistadores. Nós precisamos conquistar, porque aquele povo é mais inferior, então logo não respeitava. Exploradores, olha, se eles são bobos, se eles são tontos, se eles têm uma forma lá de não ver muito legal, se eles são incultos, vamos nos aproveitar disso, exploradores. Ou também por outro lado aí, digamos assim, pouco me interessa o conhecimento dele, o que interessa é que eu sei muito mais que ele, o saber dele nada me vale, então logo vamos explorar isso. E não me importa a religião dele, o importante é que eu subjugue a religião dele e a minha crença seja maior que a dele. Dentro desse contexto, nós vemos que vários missionários foram com eles. Entre eles estava Mateus Ricci, que se mudou para a China nos anos ali de 1552, 1610, e lá ele se apaixonou, né, pela cultura chinesa. Ele descobriu que os chineses tinham uma civilização real, com arte, ética, literatura. Seus métodos eram racionais e seguiam uma impressionante sabedoria moral do seu próprio Moisés. Olha aqui, ele não tinha tido, e quando ele teve essa visão, quando ele teve esse contato com outra cultura, falou: poxa vida, nós somos nós que cremos, nós não somos donos da verdade. Ele chega a falar assim, ele fala assim: olha, é o outro Moisés deles. Quem que foi Moisés? Moisés foi um grande líder do povo judeu, um grande líder bíblico, um grande líder cristão. E ele mostra que esse líder ali, eles tinham Confúcio, que era um filósofo que também dava trazia para eles regras de vida, formas de ser. E eles também tinham a arte, a ética, a literatura. E seus métodos eram racionais. Olha aqui como ele coloca, racionais. E nesse momento a Europa estava passando por um momento de muitas guerras, questões religiosas. Aqui a gente pode ver nessa questão religiosa, começou a surgir o quê?
começou a surgir a Reforma Protestante. O que a Reforma Protestante fez? A Reforma Protestante já não era mais cristão contra muçulmano, mas sim cristão contra cristão. Por quê? Questões de entendimento, questões de visões, questões dogmáticas, questões de doutrinas, começaram a guerrear. Olha, qual que é o entendimento? Meu entendimento é melhor que o seu, meu entendimento é muito mais que o seu. E isso faz com que o povo se sinta mal. Será que realmente Deus existe? Deus realmente quer isso para nós? Esse Deus realmente o que deve ser seguido? Então nós vemos aqui que Filho coloca assim: a mortal e destrutiva guerra religiosa que persistiu por mais de 100 anos em alguns lugares levava as pessoas a acreditarem que a verdade sobre a religião não poderia ser encontrada em uma vertente preparada para torturar, executar seus oponentes, atribuindo tais aberrações à vontade de Deus. Olha aqui, as pessoas matavam em nome de Deus. Olha, meu Deus, o Deus que eu creio, eu tenho que te matar, porque se você não crê nele, você não crê em ninguém, então você para mim não é nada. Então, em nome de Deus, eu matava, eu subjugava, eu fazia as piores coisas. Então, digamos assim, essas guerras entre os próprios cristãos, isso ficou muito ruim, pegou muito mal. E aí, logo em seguida, a gente vê como com o surgimento do iluminismo. Começou a surgir o iluminismo, porque nós seres humanos temos dentro de nós que nós precisamos de algo palpável. Nós precisamos, olha, eu creio naquilo, mas por que eu creio naquilo? Por que eu tenho essa vontade grande de entender, de ir lá, de conhecer? Eu quero rezar, eu quero orar, eu quero cantar, mas eu quero aquele Deus, não me importa como ele é, mas eu vou lá. Só que existem muitas formas de se crer em Deus, e existem muitos deuses que as pessoas vão olhar de uma forma diferente. E com isso, esse pensamento impulsionado pelo pensamento da reforma, surge também com a imprensa. Então a reforma, ela traz muito isso com ela. Ela tinha um grande anseio de que todos ficassem sabendo, de que todos lessem. Então, ao meu ver, a reforma protestante teve uma grande contribuição. Essa contribuição foi que nós precisamos que todos aprendam a ler, todos precisam entender. Então já seria a internet daquela época. A imprensa, o que você falava já poderia ser colocado num papel impresso rapidamente e lançado como livros a outros lugares, levado isso a outros lugares, seja a cavalo, seja a navio, seja a barco, seja a pé, mas era levado da forma com que a pessoa tinha falado ali. Por isso que eu disse que era a internet da época. Ela se tornou muito rápida. E com isso a gente começa a ver esses tipos de modificação. Agora, o que acontece? Dentro do iluminismo, eles procuravam buscar uma religião que fosse mais aceita por todos. Uma religião no seu primórdio, uma religião primitiva, uma religião da qual todos aceitassem sem muitas recusas. Essa religião foi dada o nome de deísmo, no qual se acreditava em um Deus criador que projetou um mundo livre que funcionasse de acordo com suas próprias leis naturais, com a lei moral, para seguir a conduta humana conforme filho. Não seu filho, conforme filho, página 49. E aí um pouquinho mais à frente, já nesse contexto, a gente já começa a entrar no final do século XIX, com grandes pensadores. E dentre esses pensadores, muitos alemães, muitos ingleses, mas os maiorais, né? Mas os que mais eram respeitados, que mais tinham assim grandes filósofos, grandes teólogos, eram os alemães. Dentro desse, Friedrich Max Müller lança uma proposta diferente de caminhar para pensar o fenômeno religioso, abrindo de uma vez por todas as portas do nascimento para as ciências da religião, tendo como proposta tomar objetivo o fenômeno religioso como uma pesquisa empírica com fundamentos em métodos dedutivos em busca de elementos comuns que abrangesse a religião, logo seria seguido por outros. Ou seja, naqueles dias do iluminismo, eles começaram como que a falar assim, olha, a teologia já não nos responde muito, nós precisamos de mais coisa. Então o iluminismo a gente tem por base que ele queria as coisas muito empiricamente, eram muito radicais com isso, mas eles sabiam que era necessário uma religião natural. Eles queriam uma religião natural
para poder estar trabalhando isso melhor. E quem que fica mais sensível a isso é Miller. Miller, ele era um estudioso do hinduísmo, e com isso ele lança essa proposta de lançar uma pesquisa, ou uma ciência, né? Não uma pesquisa, mas a ciência da religião, que aí ele teria por si o fenômeno religioso, ele tomaria como matéria, como uma pesquisa empírica de fundamentos e métodos dedutivos, para que fosse aceita pelos cientistas, para que fosse aceita por todos aqueles que possam duvidar. E logo ele foi seguido por pensadores britânicos, como Edward Bernard, James Joyce, entre outros. Nós podemos encontrar isso na página de Filho, na página 55. No final já do século XIX, começam a surgir apresentações de novos paradigmas de fé. Foram apresentadas várias teorias para serem seguidas à religião. Citaremos duas aqui. Muitas teorias surgiram, mas algumas foram aceitas, outras não. Eu gostaria de estar me prendendo a duas. Eu gostaria de estar me prendendo à teoria do naturalismo ou da mitologia da natureza, que é do próprio Miller, que consiste em deuses, são a personificação dos fenômenos naturais. Nós podemos encontrar isso em Filho, página 57. Também a teoria do animismo. O que seria a teoria do animismo? A teoria do animismo, ela surge por Edward Bernard. O animismo seria a mais antiga forma de pensamento encontrada em toda a história da raça humana. Assim, a questão que precisamos responder é esta: como e por que a raça humana passou a acreditar em coisas como seres espirituais realmente existem? Veja essa pergunta, né? Como e por que a raça humana passou a acreditar que coisas como seres espirituais realmente existem? Então, veja essa pergunta como é bem pertinente. Em virtude dessa abertura ao escrutínio público, os outros livros sagrados de outras religiões surgiram juntamente uma teoria epistemológica, a teoria sociológica de Durkheim, a contribuição da psicanálise de Freud e Jung, a alienação marxista, a reação fenomenológica e a crítica fenomenológica, que iremos discutir sucintamente sobre isso. Lá teremos primeiro a teoria sociológica de Durkheim. Pode ser compreendida como uma tese que afirma a religião é um fenômeno social que cumpre a função na manutenção e coesão da ordem social. Essa teoria enfatiza o papel da religião na construção da consciência coletiva, na formação dos valores compartilhados. As contribuições da psicanálise, Freud e Jung. No entanto, Sigmund Freud, a teoria freudiana considerava as dimensões sociais teóricas da religião. Nessa perspectiva, a religião seria um produto das condições materiais sociais que envolve a vida humana, como podemos analisar. Abre aspas. A religião seria uma espécie de neurose universal e estaria contida dentro do complexo do remorso e reconciliação. Fecha aspas. Filho, página 85. Por outro lado, em contraposição, o pensamento de Freud em relação à religião com a neurose universal, o psicólogo Carl Gustav Jung considerava a religião muito benéfica para a sociedade, que deveria ser mantida para sempre. Jung afirmava que a religião era uma expressão natural e consciente do coletivo, muito remoto que o inconsciente individual. Jung considerava o consciente coletivo como uma forma de memória ancestral, como que em camadas da existência das gerações primeiras dos seres humanos, quais se apresentaram como profundas marcas psíquicas. Jung a essas marcas deu o nome de arquétipos. A alienação marxista. Alienação marxista. Quanto à questão da alienação marxista, em tese podemos formular algumas coisas a partir da compreensão da religião como uma forma de opressão, submissão das classes trabalhadoras. Essa teoria destaca o papel da religião na manutenção da ideologia dominante e na perpetuação das desigualdades sociais. Para os marxistas, a religião é uma forma de alienação que impede o indivíduo de compreender a verdade e a condição social e mantém submisso sob essa produção capitalista. Ele tinha uma visão que a religião escravizava para cuidar, para dar esse bem a outras pessoas, né, aos capitalistas no caso. Enfim, temos aqui a reação fenomenológica
menológica e a crítica fenomenológica argumenta que a religião não pode ser compreendida apenas como uma construção social ou como uma forma de alienação. Essa abordagem enfatiza a experiência religiosa dos indivíduos e argumenta que a religião é uma forma de lidar com os mistérios do transcendental. Enfim, a teologia e as ciências da religião têm muito a contribuir para o debate epistemológico em torno da compreensão da religião, através de uma abordagem crítica e interdisciplinar. É possível avançar na compreensão da religião como um fenômeno humano complexo de multifacetado. Cabe, portanto, à teologia, às ciências da religião, contribuir para a construção de um diálogo plural e enriquecedor entre diversas perspectivas teóricas, permitindo uma compreensão mais ampla e profunda da religião e sua relação com a vida humana. Obrigado.